Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós estamos recebendo os adolescentes que vão fazer a crisma este ano para ser dado o envio. Terceiro domingo da Páscoa. Como os discípulos de Emaús, estamos aqui para nos encontrar com o Senhor vivo e presente entre nós. Como em Emaús, Ele anunciará a sua palavra e repartirá o pão, e repartirá conosco o pão, pelas distrações que nos impedem perceber a presença do Senhor. Vamos pedir perdão. E agora, com muito entusiasmo, com o coração aberto, para receber, para partilhar, para participar dessa Santa Eucaristia, fiquemos de pé e cantemos com alegria. Irmãos e irmãs, alegremos-nos na liturgia desse terceiro domingo da Páscoa. E para celebrarmos dignamente esta liturgia, vamos reconhecer os nossos pecados, os pecados do orgulho, da falta de fé, da autossuficiência, que nos impede de reconhecermos Jesus, tanto na palavra
como no pão eucarístico. Quantas vezes duvidamos do Senhor ressuscitado, presente na nossa vida e na nossa história? Peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, Pai cheio de bondade e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta celebração recebemos os nossos irmãos, os jovens, que se preparam para o sacramento da Cristo. Por isso, queridos jovens, eu vos pergunto o nome. Qual é o nome que vocês vão dizer? Digam alto o nome. Vamos dizer um por um. Vamos começar por aqui. Alto. Primeiro nome, pode dizer. Que pedes à Igreja de Deus? Precisa responder alto. Que pedes à Igreja de Deus para que toda a comunidade ouça? A fé. E esta fé que te dará a vida eterna consiste em conhecermos o verdadeiro Deus e Jesus Cristo, que Ele enviou. Ressuscitado dos mortos, Jesus foi constituído por Deus, Senhor da vida e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Se vocês querem ser discípulos seus e membros da Igreja, é preciso que vocês sejam instruídos em toda a verdade revelada por Ele. Que aprendam a ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo e procurem viver segundo os preceitos do Evangelho. E, portanto, que vocês amem o Senhor Deus e o próximo como Cristo nos mandou fazer, dando-nos o exemplo. Cada um de vocês está de acordo com tudo isso? Mais alto. Muito bem. Vocês catequistas que nos apresentam agora estes candidatos, e vocês, nossos irmãos e irmãs aqui presentes, toda a comunidade, estão dispostos a ajudar-nos a encontrar e seguir Cristo? Mais forte. Muito bem. Pai de bondade, nós vos agradecemos por estes vossos servos e servas que de muitos modos inspirastes e atraístes. Eles vos procuraram e responderam na presença desta Santa Assembleia ao chamado que hoje
lhes dirigistes. Por isso, Senhor Deus, nós vos louvamos e vos bendizemos. Todos, bendito seja Deus para sempre. Caros crismandos, Cristo chamou a vocês para serem amigos. Lembrem-se sempre dele e sejam fiéis em segui-lo. Para isso, vou marcar vocês com o sinal da cruz de Cristo, que é o sinal dos cristãos. Este sinal vai daqui em diante fazer em vocês que se lembrem de Cristo e de seu amor por vocês. Caros crismandos, recebe na fronte o sinal da cruz. O próprio Cristo te proteja com o sinal de seu amor e de sua vitória, e aprenda a conhecer. Tracem os catequistas vão traçar o sinal da cruz na fronte de cada um de vocês. Caríssimos candidatos, entrando em comunhão conosco, vocês experimentarão nossa vida e nossa esperança em Cristo. Agora, para que sejamos catecúmenos, vou com seus catequistas assinalar vocês com a cruz de Cristo, que vocês já foram assinalados, e a comunidade inteira cercará vocês de afeição e se empenhará em os ajudar. Vão agora serem assinalados o ouvido, os olhos, os ombros, o peito, todos esses sinais que Jesus Cristo os protegerá, e vocês poderão seguir ouvindo a sua palavra, os seus ensinamentos. Recebam nos ouvidos o sinal da cruz, para que vocês ouçam a voz do Senhor. Recebam nos olhos o sinal da cruz, para que vocês vejam a glória de Deus. Recebam na boca o sinal da cruz, para que vocês respondam à palavra de Deus. Recebam no peito o sinal da cruz, para que Cristo habite pela fé em seus corações.
Recebam nos ombros o sinal da cruz, para que vocês carreguem o jugo suave de Cristo. Eu vos marco com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que vocês tenham a vida eterna. Amém. Agora irão receber o crucifixo, enquanto isso coral canta. De ser cristão, de ser seguidor de Jesus Cristo, de ser discípula e discípula de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, elevemos nosso canto de louvor cantando o hino de glória. Estamos rezando
o mês de falecimento pelo nosso irmão Paulo Henrique Paulo Miguel Ferreira. Deus Todo-Poderoso, que pela cruz e ressurreição de vosso Filho, destes a vida ao vosso povo, concedei que estes vossos servos e servas, marcados com o sinal da cruz, seguindo os passos de Cristo, conservem em sua vida a graça da vitória da cruz e a manifestem por palavras e gestos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A exemplo do caminho evangelizador que Jesus fez até Emaús, caminhando com 2 discípulos, a igreja é chamada a deixar corajosamente o cenáculo para caminhar ao lado de homens e mulheres, testemunhando a ressurreição de Jesus. Dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecoste, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está na minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirá que teu santo experimente corrupção. Desde mim a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Consciência
primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu.
Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Ficam em pé os jovens que fizeram o rito, que vão entrar para esse caminho, para esse catecumenato, preparando para serem crismados. Fiquem em pé, por favor. Uma salva de palmas para eles. Podem ficar. Os catequistas, por favor, fiquem em pé. Uma salva de palmas para os catequistas. Muito bem. Olha, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, os catequistas que escolheram essa data, foi, olha, uma data providencial. Terceiro domingo da Páscoa. Toda esta liturgia voltada para sermos seguidores, sermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Quem é que caminhava para Emaús? Quem? Eram 2 discípulos. Um tinha nome. Qual era o nome de um deles? Como? Pode falar alto? Cleopas. O outro tinha nome? Tinha ou não? Não. Então, aquele que não tem nome, sou eu, somos todos nós, que caminhamos com Jesus. Né? Você veio com Jesus? Viram essa frase? Nós estamos no domingo, o primeiro dia da semana, como no seu Evangelho. No primeiro dia da semana, 2 discípulos caminhavam para Emaús, distante 11 quilômetros. E esta distância não quer dizer exatamente uma distância precisa, mas uma distância necessária para que nós possamos caminhar com Jesus Cristo. E durante a nossa caminhada, queridos irmãos, estamos no domingo, primeiro dia da semana, estamos no início de uma noite.
terminando o domingo, um final de semana prolongado, é verdade? E estamos aqui porque o Senhor nos trouxe nesta noite para fazermos a mesma caminhada que fizeram esses dois discípulos. Percebem? São dois. Significa que não estão sozinhos, não estão solitários, embora estão com o rosto triste, dizia o Evangelho, estão desanimados, cansados, desiludidos, decepcionados. E quantas vezes também nós encontramos desiludidos, decepcionados, sem nenhuma esperança. Talvez viemos a esta celebração da liturgia desse domingo, cansados, cheios de problemas e dificuldades que todos nós temos, e até duvidamos da presença de Deus na nossa vida, e quantas vezes murmuramos e perguntamos: onde está Deus? Deus me abandonou. E nós ouvimos no Evangelho que Jesus se coloca junto com esses discípulos que caminhavam, discutiam todo o acontecimento que havia tido naqueles dias em Jerusalém. Diziam eles: nós esperávamos que ele fosse salvar Israel. Via em Jesus Cristo os sinais que ele realizou, os milagres, a multiplicação dos pães, enfim, tudo que ele fez de bom, e de repente Jesus é pregado na cruz. E eles diziam: já é o terceiro dia, porque depois do terceiro dia acabavam-se todas as esperanças que jamais alguém poderia ressuscitar dos mortos. Não tinha mais esperança. Assim também, irmãos, quantas vezes nós nos encontramos sem nenhuma esperança na vida? Seja por um problema pessoal, por um problema familiar, um problema na família, esposa, problema com filhos, e a gente fala: não tem mais jeito. Olha, para Deus nada é impossível, porque o Senhor caminha conosco, mesmo quando nós nos encontramos no fundo do poço, nas trevas. O Senhor caminha conosco e ouve a nossa história, ouve os nossos reclamos, ouve as nossas indignações. Ele escuta. Talvez o irmão que está do nosso lado, ninguém não nos escuta, nem em casa. Às vezes o esposo não escuta a esposa não escuta o esposo, os pais não escutam os filhos, e nem tampouco os filhos escutam os pais. Mas Jesus Cristo nos ouve. Ele nos ouve e fala das Escrituras, explica as Escrituras para nós, a sua palavra. E a liturgia de hoje nos mostra o que nós celebramos. A primeira parte, a palavra de Deus proclamada. E quando nós celebramos a Eucaristia, a Santa Missa, o sacerdote, o padre, consagra o pão e reparte o pão para nós. É o que aconteceu nesse Evangelho. Jesus caminha com eles, fala das Escrituras, desde os profetas, os salmos, desde Moisés, dizia no final do Evangelho, e aí eles vão dizer: não ardia os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Por isso, irmãos, a palavra de Deus proclamada deve arder o nosso coração. Então, depois que é proclamada a palavra, a primeira leitura, a segunda, o Evangelho, existe esse momento que nós estamos agora, né? A homilia, né? Partilha daquilo que foi anunciado, e não é palavra pessoal, nem do diácono, nem do padre, nem do bispo, nem do papa.
é palavra de Deus. Nós não falamos em nosso nome, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. É esse o momento da homilia. Conversa em família. A palavra homilia significa conversa em família. É esse momento oportuno, depois de termos ouvido a palavra de Deus. Assim, queridos jovens crismantes, daqui a pouco vocês vão receber a palavra de Deus. E essa palavra deve arder nos vossos corações. Vocês foram assinalados nos ouvidos, nos olhos, na boca, nos ombros, em todos os sinais para serem protegidos por Jesus Cristo de todas as seduções do mundo. Olha quantos jovens tem aqui hoje nessa liturgia. Quantos? Bendito seja Deus, porque é o Senhor que nos mostra o caminho da vida. Não é o mundo, não é lá fora, não é a ideologia, não é a doutrina que o mundo prega aí fora de competitividade, de ter lucro, custo que custar, né? Aproveite todos os prazeres da vida. É isso que o mundo prega aí fora. Por isso, nós estamos na igreja, não porque somos melhores, mas porque nós sentimos necessitados da palavra do Senhor, necessitados de caminhar como os discípulos de Emaús caminhavam. E toda a nossa vida é um itinerário, é uma caminhada. Por isso, queridos jovens crismantes, não para na cruz. Talvez pense assim: bom, já batizei, fiz a primeira comunhão, agora, serei crismado, estarei quites com Deus. Não. É agora que vocês recebem a missão de anunciar aquilo que receberam, de dar testemunho de Jesus Cristo, como Pedro, na primeira leitura, nós ouvimos, no dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, ele dá testemunho de vocês crucificaram Jesus Cristo. Mas ele não ficou na região dos mortos, porque Deus o ressuscitou. Deus venceu o pecado e venceu a morte, e Cristo está ressuscitado. É esse Jesus Cristo que nós cremos. É esse Jesus Cristo que nós seguimos. E a segunda leitura da carta de Pedro, Pedro vai dizer: olha, vós agora sabeis que não pertence mais àquela vida fútil herdada dos vossos pais, ou seja, aquela vida vazia, sem sentido, marcado pela escravidão do pecado, porque vocês foram resgatados, não com coisas perecíveis, ouro e prata, mas foram resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, não é o dinheiro, não é a prata, não é o prestígio que nos dá uma vida nova, mas é o sangue de Jesus Cristo, sua palavra, seu corpo, sangue derramado na cruz. Por isso o Senhor nos alimenta com a palavra, que nos ensina, nos mostra o caminho da vida, como cantávamos no Salmo, e nos alimenta na mesa, como fizeram com os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor, porque é tarde e a noite vem chegando. Possamos gritar também: fica conosco, Senhor, nos momentos de dificuldade, de aflição, de desespero. A noite vem chegando. Não é a escuridão da noite propriamente dita, mas a escuridão que muitas vezes nós atravessamos na vida. Fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus senta à mesa, sinal de comunhão, pega o pão, abençoa e parte o pão para eles. É a Eucaristia. Então é aqui na comunidade que nós encontramos o sentido da vida. E diz: quando Jesus parte o pão, eles reconheceram que era Jesus. O que aconteceu? Eles ficaram parados. O que aconteceu? Lembra? E fala o Evangelho.
Imediatamente eles se levantaram e voltaram para onde? Jerusalém, porque eles estavam indo embora e voltaram. Quantas vezes nós, decepcionados, iludidos, ou ainda tenhamos passado uma grande decepção com alguém ou com a própria igreja, nós queremos ir embora, abandonamos a comunidade, abandonamos a igreja, e naquele momento eles voltaram para Jerusalém, que é a imagem da igreja. Jerusalém é a igreja, é a comunidade que nós fazemos parte. Eles voltaram para a comunidade, reconheceram Jesus ao partir o pão e voltaram para Jerusalém. Irmãos, que possamos, durante esta semana, não precisamos andar 11 quilômetros, mas ao longo dessa semana, fazermos a experiência com Cristo ressuscitado que caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos crismandos vão receber agora as Sagradas Escrituras. Recebe o livro da Palavra de Deus, que ela seja luz para a tua vida. Venha. Veja a palavra. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Pai
as nossas preces, os nossos pedidos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho, pelos catequistas que os ensinam e o acompanham, oremos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam, como os discípulos de Maús, pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia, por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. Pelos jovens catecúmenos que se preparam para o sacramento da Crisma, para que sejam fortalecidos pela palavra do Senhor e possam ser apaixonados em seguir Jesus Cristo como discípulos e discípulas e possam fazer a experiência do ressuscitado em suas vidas, rezemos ao Senhor. Ficai conosco, Senhor. Pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelos seminaristas de nossa diocese, para que, iluminados pelo Espírito Santo, apaixonados pelas Sagradas Escrituras, sejam testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado, rezemos. Ficai conosco, Senhor. Acolhe, ó Pai de bondade, as nossas preces, dai-nos a força do Teu Espírito, para que possamos seguir Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Isso nos pedimos pelo mesmo Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Lembramos que estamos no primeiro domingo do mês e a coleta que faremos agora é para ajudar os nossos seminaristas, futuros sacerdotes de nossa diocese. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. No Espírito, na alegria de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz.
Fica conosco, Senhor. Já é tarde e a noite vem chegando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas venha a tua palavra e serei salvo. Sabido que disso
Oremos. Voltai, Senhor, vosso olhar cheio de amor e bondade para todos nós aqui reunidos e alimentados por vossa palavra. Na força desse encontro, chegaremos um dia à glória da plena vida feliz na ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. O caminho da nossa vida cristã é para ser caminhado com Cristo e ao lado dos irmãos e das irmãs. Não seremos autenticamente cristãos se pensamos em trilhar esse caminho de modo solitário e isolado. Avisos. Reunião para a preparação da liturgia, dia 5, segunda-feira, às 19h30. Reunião com os coordenadores do grupo de base, dia 10, sábado, às 14h. Convidamos a todos para participarem de uma doação de sangue, dia 14, quarta-feira, das 8h30 às 12h, na Igreja Assembleia de Deus, situada na rua Giacomo Neto, número 114, próximo ao Odilão Antigo. Aproveitando essa liturgia, também desse vídeo, que o Florentino fez, eu queria convidar todos, porque se nós temos esse encontro com Deus, a gente quer doar um pouco
vida a Deus. A nossa igreja está precisando de muitas pessoas para serem enviadas a evangelizar nas pastorais da nossa paróquia. Enquanto o coral estava cantando, eu senti no meu coração esse desejo de convidar qualquer pessoa que toca algum instrumento, que cante, que gosta de cantar, para que venha montar também um novo coral, que nós estamos precisando, né? Com urgência, um novo coral, que está sendo muito apertado para as meninas. Tem coral revezando 2 missas no final de semana. E nós que estamos aqui escutando e participando dessa liturgia, dessa palavra, nós não podemos ficar acomodados. Então, sente no coração esse chamado a participar desse ministério maravilhoso, que é de levar a música para Deus, que não é abrilhantar, porque aqui ninguém está fazendo teatro, ninguém está fazendo, como que fala, show. Não, nós queremos levar a palavra através da música, porque muitos corações, eu creio, que hoje foi tocado por essa última música de ação de graça. Não tenho vergonha, irmãos. Desamarrem as sandálias e vamos caminhar com Jesus no trabalho das pastorais. E procurem os corais para dar seu nome. Quem toca violão, o coral do meu filho está precisando de um tecladista por urgência. Eles estão perto, em procura, no encontro. Se tem alguém tocando teclado, procurem o Douglas, pode procurar a Maria, procura a Marinês, que é a coordenadora dos corais, e dê seu nome para cantar, para ajudar. E eu desejar, em nome de Jesus, não é em meu nome, mas em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Obrigada. Os pais dos jovens estão aqui? Os pais dos jovens que fizeram a iniciação, esse momento catecumenal para o Crisma, fiquem em pé, os pais dos jovens que vieram para essa liturgia. Isso, que vai aqui, lá, isso. Muito bem. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Convite final. Iniciamos hoje, após a missa das 10 horas, catequese na praça, para todas as idades, desde o menorzinho até pessoas com 80, 90, 100 anos de idade. Então, é uma catequese de aprofundamento, de vivência, para renovar o batismo que nós recebemos. É muito interessante. Então vocês estão convidados para o próximo domingo, depois da missa das 10, mesmo que vocês não queiram vir na missa das 10, tem costume de vir à noite, venha após a missa das 10, às 11 horas, por volta de 11 horas, para receber essas catequeses na praça. É muito importante, né? É uma catequese, né, que tem como base a palavra de Deus, que faz arder os nossos corações, como nós ouvimos no Evangelho. Vale a pena. Venham, se sintam convidados para essas catequeses que vai se estender ao longo dos domingos da Páscoa. Em pé, parabéns. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, uma boa semana a todos, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia.